Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta arte, da autoria do ilustre pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título, abro aspas, Humildade e resignação, valores a serem aprendidos, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a triste história da fuga de Davi por causa de Absalão e sua tentativa de tomar posse do reino de Israel. Também perceber que Davi foi tremendamente humilhado por Simei, filho de Gera, do clã da família de Saul. E por fim praticar, observando que Jesus também nos ensinou com sua vida de humildade e humilhação. Estamos dispostos a imitá-lo? O textuário desta lição está baseado no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, que leio. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda mais um texto bíblico inspirativo que nós encontramos no livro 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 14. Chegando o rei Davi a Baorim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino, bandido! O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinando. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoa o rei meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse, que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe,
pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem e a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Nesta lição, estamos diante de uma realidade antagônica que nos leva a tomarmos decisões no dia a dia da nossa vida. Orgulho versus humildade. No mês de setembro de 2024, diz o autor da lição, contemplamos aqui no Brasil a queda de braço de duas figuras com muita carga de orgulho. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, o outro, empresário no ramo de tecnologia. Ambos buscando seu interesse. Um procurando aplicar a lei segundo uma interpretação específica. Outro buscando brechas na lei para manter seus negócios milionários. O povo fica de espectador, vendo o que ocorrerá no final dessa novela. Davi, eleito por Deus, rei de Israel, viveu os dois lados da balança. Como rei, tinha autoridade, poder, força para mandar, tinha servos e um exército à sua disposição. Porém, como pastor de Israel, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, e em vários momentos de sua vida, foi humilhado, sofreu com esta humilhação e tirou dali lições importantes para a sua vida. É o que trata esta lição: humildade e resignação, valores a serem aprendidos. Vejamos. Tópico 1 diz o seguinte: o fator Absalão. Antes de tratarmos da figura de Simei na lição, precisamos voltar a Absalão. No texto base, Davi cita seu filho como alguém que procura tirar-lhe a vida, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Motivo porque Davi está, juntamente com seu exército, fugindo de Jerusalém. Esse é um momento difícil na vida do rei Davi, que como pai amava Absalão, mas que agora se via atraído pelo filho. Quem foi Absalão? Vejamos o texto de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, que leio. Em todo o Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Davi teve algumas dificuldades com Absalão. Ele matou seu irmão Amnon. Esta narrativa está em 2 Samuel, capítulo 13. E é digna de um roteiro de filme, com grande ênfase a um drama familiar. Tudo de errado e que traz tristeza ocorreu nessa história. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Amnon
outro filho de Davi, a amava, mas considerava impossível tê-la como esposa. Orientado por um astuto amigo chamado Jonadab, preparou uma situação em que fingia estar doente e pedia a seu pai Davi permitir que Tamar fosse vê-lo e lhe desse algo de comer. No cenário mentiroso formado, Amnon se vê sozinho com Tamar e pede para que ela se deite com ele. Ela, desesperada, pede que o irmão tenha juízo e não cometa tal ato vergonhoso com ela. Ao contrário, sugere que ele peça ao rei sua mão em casamento, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Amnon não a ouviu. Sendo mais forte, a violentou e depois a desprezou. E isso gerou um ódio no coração de Absalão. Davi ficou furioso com Amnon, mas não agiu repreendendo e corrigindo seu filho. Resultado: 2 anos depois, Absalão prepara uma festa, convida os irmãos e mata Amnon. Os irmãos de Absalão e Amnon, juntamente com o rei Davi, choraram amargamente, conforme registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 36. Absalão foge. 3 anos depois, com a ajuda de Joabe, comandante do exército de Davi, ele retorna a Jerusalém. A princípio, Davi o permite voltar, mas não recebe o filho no palácio. Posteriormente, Davi o recebe. Dali por diante, Absalão começa a trabalhar no sentido de conquistar o coração do povo. Ficava na porta da cidade e dizia ao povo: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. Encontramos esta referência bíblica no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4. 4 anos depois, Absalão pede ao rei que possa ir a Hebrom para oferecer seus votos. Ali ele trama sua conspiração com o apoio de Aitofel, conselheiro de Davi, se declara rei e junta um exército para atacar Jerusalém e destituir a Davi do trono. Dura realidade. Muitas pessoas, muitos filhos, muitas disputas por espaço, por poder e, consequentemente, muitos conflitos e tragédias. Aplicação para a reflexão. Como viver a humildade num mundo de tanta disputa e poder? Vamos ao tópico segundo, a fuga de Davi, humilhado por Simei. Diante da notícia de que Israel estava com Absalão, Davi decide fugir. Conforme registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 14. 2 aspectos para pensar. Uma guerra enfrentando a Absalão em Jerusalém não seria interessante à nação. Depois, Davi não queria o mal de seu filho.
Posteriormente, quando está protegido e o seu exército vai enfrentar ao exército de Absalão, pede para que seus soldados tratem a vida de Absalão com bondade. Encontramos isso no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Em nossa lição agora, entra Simei. Lemos no dicionário bíblico Baker, página 467, abro aspas, um benjamita e filho de Gera. Simei amaldiçoou Davi em nome do Senhor, perto de Baal-Reim, durante a fuga de Davi de Jerusalém. Encontramos isso em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 15 a 14. Davi recusou-se 2 vezes a executar Simei. Primeiro no momento da maldição e depois na reinstalação de Davi como rei, conforme registrado no capítulo 19, versículo 23. Davi foi humilhado. Nas palavras de Simei, na atitude de jogar pedras, uma cena patética, porque o rei tinha autoridade para mandar executá-lo, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 9, que leio. Então, Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoa o rei meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Não era momento do orgulho de ser rei e usar sua autoridade. Era momento de reflexão, de entender que Deus, de alguma forma, estava agindo naquele momento. Tempo de humilhar-se. Davi percebe isso. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Precisamos ter sensibilidade espiritual em certos momentos de nossa vida, percebendo a mão do Senhor, quer nas alegrias e vitórias, quer nas tristezas e tribulações. Como disse o salmista no Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Aplicação para a reflexão. Você já foi desafiado em algum momento de sua vida a humilhar-se diante de um acontecimento específico? Vamos ao tópico 3, aprendendo com o mestre dos mestres. Lemos no dicionário sobre humildade. Substantivo feminino, qualidade de humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Não temos melhor exemplo de humildade do que Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo e João abordam esse tema com propriedade em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, e o outro no Evangelho de sua autoria. Jesus Cristo, sendo o Filho unigênito de Deus, conforme registrado em João capítulo 1, versículo 14. Coparticipante de toda a criação, conforme registrado em João capítulo 1, versículos 1 a 3. Não obstante, Jesus, tendo consciência
de sua realidade divina, não leva isso em consideração por causa da missão recebida do Pai. Paulo também renunciou a muitas coisas por causa de sua missão, conforme registrado em Atos capítulo 20, versículo 24. Os profetas tiveram que viver essa realidade de perto. Jeremias, chamado também de profeta chorão, expressa toda a sua angústia de vida no livro de Lamentações, num tempo difícil de exílio e tribulação. Jesus deixou a sua glória e se tornou homem, conforme registrado em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Sentiu todas as emoções e aflições dos seres humanos. Por isso, o autor aos Hebreus diz que ele pode se compadecer dos homens, pois se identifica com a encarnação, porém sem cometer pecado, conforme registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Paulo diz que Jesus tornou-se humilde, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que leio. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele também não tinha onde reclinar sua cabeça, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o Senhor mesmo nos apresenta seu ensino. Abro aspas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aplicação para reflexão. Temos conseguido imitar a Jesus e alcançar um patamar de humildade na vida? Conclusão. Ele se esvaziou. Estamos diante de um fato inédito e cheio de significados. O autoesvaziamento de Cristo, do seu poder divino, de modo a assumir de forma plena a natureza e precariedade da condição humana. Jesus se propôs a viver sem nenhum privilégio e correu todos os riscos dos mortais, imerso na história e na cultura de um povo subjugado por um violento império e tendo nascido em uma pequena família pobre, conforme registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1, 4 e 7. Esse é um modelo de humildade. Davi também se humilhou diante da investida de Absalão e de Simei. Ser humilde não é demérito. Encontramos, a palavra diz em Isaías, capítulo 2, versículo 17, que eu leio, abro aspas, a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. E ainda no Salmo 138, versículo 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.